Graça e paz, Talmidim. Amar teologia, doutrina do pecado. Romanos capítulo 4, verso 3 diz: Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Segundo aos Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A imputação do pecado. O conceito de imputação do pecado é um conceito teológico. A palavra imputar vem do latim imputare, que quer dizer colocar na conta de outrem. O texto de Romanos 4 e 3 diz que Deus colocou a justiça dele, ou seja, a sua absolvição na conta de Abraão por causa da fé de Abraão. O texto diz que Abraão creu e a sua fé foi imputada como justiça, ou seja, Deus credibilizou a fé de Abraão como meio de justificá-lo. Segundo aos Coríntios 5:21, versículo que nós citamos, o texto bíblico diz que Cristo não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Em outras palavras, Deus tomou os nossos pecados e colocou na conta de Jesus. Assim como o pecado de Adão foi imputado a nós. Quando Adão pecou, o seu pecado foi colocado na nossa conta. Esse é o conceito de imputação do pecado. Pecado de Adão colocado na minha conta, como se eu tivesse pecado no lugar de Adão. Justiça de Cristo colocada na minha conta, como se a justiça de Cristo fosse a minha própria justiça, e os meus pecados imputados a Cristo, colocados na conta de Cristo. Quando falamos de imputação de pecado, nós pensamos em alguns conceitos teológicos. O conceito da imputação mediata, conceito equivocado. O conceito da imputação imediata diz que Deus imputou culpa aos descendentes de Adão por meios indiretos. O pecado de Adão o fez culpado e Deus corrompeu-lhe a natureza. Como não tomamos parte nos seus atos, não somos culpados, mas mesmo assim recebemos a natureza como consequência de sermos descendentes de Adão. Ou seja, essa teoria ensina que Deus é injusto. Porque herdaram a culpa de algo que não tem a ver comigo. Depois nós encontramos o conceito da imputação imediata. O conceito da imputação imediata ensina que nós herdamos a culpa de Adão porque nós herdamos a sua corrupção hereditária. O vírus do pecado de Adão passa geneticamente para nós. Nós estávamos seminalmente em Adão. Esse conceito de imputação imediata, que a culpa de Adão vem pela corrupção hereditária, está ligado ao realismo, que ensina que nós estávamos seminalmente em Adão. Nós temos, por exemplo, um texto de Hebreus capítulo 7, verso 9, que diz que Levi deu dízimos a Melquisedeque, só que Levi vai viver séculos depois de Melquisedeque. Levi era bisneto de Abraão. Mas o texto diz que quando Abraão entrega dízimos a Melquisedeque, Levi, que recebe dízimo, está dando dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Por quê? Porque Levi estava na corrente sanguínea de Abraão. O bisneto estava geneticamente no avô, no bisavô. Esse é o conceito do realismo que está ligado ao conceito da imputação imediata. Temos o conceito do federalismo, como nós já sabemos. Adão era o cabeça federal da raça humana. Ele nos representava federativamente, portanto, o seu ato trouxe consequências
a cada um de nós. Ainda pensando no conceito de imputação do pecado, nós temos a interpretação, já falamos superficialmente dela, pelagiana. Pelágio ensinava que o pecado de Adão afetou somente a ele. Toda a alma humana é criada por Deus imediatamente inocente, livre de tendências depravadas. Os homens podem ser salvos pela lei, bem como pelo Evangelho. Pelágio está totalmente errado. Todo homem nasce infectado pelo pecado de Adão. Temos a interpretação liberal, que propõe a evolução e nega a historicidade de Adão e da queda. A interpretação neo-ortodoxa vai relatar a queda como um mito, uma lenda, uma alegoria. Temos também a interpretação arminiana. Arminio dizia que o homem herda a natureza pecaminosa de Adão, portanto, não herda a sua culpa. Como resultado da transgressão de Adão, os homens estão, por natureza, destinados da glória de Deus e sem ajuda divina são totalmente incapazes de recebê-las. Mais uma vez, o conceito federalista sustenta que, em virtude de Adão, seu cabeça federal, o seu pecado e culpa são justamente imputados direta e imediatamente à sua posteridade. Ela sustenta que cada alma que nasce com a natureza corrompida, que é inevitavelmente levada a pecar. O conceito realista defende o ponto de vista de que organicamente, vitalmente, estávamos todos presentes na natureza de Adão. Quando ele pecou, desta perspectiva, na geração dos filhos, a natureza corrompida e culpada de Adão é transmitida de geração a geração. Deus te abençoe. E temos mais vídeo falando sobre a martiologia, a doutrina do pecado.